Fala galera do YouTube! E aí pessoal, como está cada um de vocês aí? Claro, deixa aí escrito como vocês estão, porque isso é importante para nós, uma vez que eu estou longe do Brasil, eu moro na Espanha e em Galícia, na Espanha. Então muitas das vezes eu até confundo algumas palavras em português e, claro, me perdona por aí, por conta disso. Mas o importante é que você está conosco. A minha elétrica é essa aí, né? E na maioria das vezes os códigos são brasileiros, são pelas normas brasileiras. Alguns símbolos, esses aqui são iguais, tanto aí quanto aqui na Espanha. E lembrando que você tem a liberdade para me fazer perguntas relacionado tanto à elétrica quanto a trabalhar aqui na Europa, tá bom? Fica aí conosco. Não se esqueça, pessoal, me ajuda aí a compartilhar esse vídeo com seus amigos, inimigos, seja lá quem for, para que possa juntar mais no nosso grupo, porque eu estou precisando de um maior número de pessoas aí no nosso grupo. Ativa também aquele sininho para me dar uma moral, para que eu possa continuar fazendo mais vídeos, tá bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre um comando de um portão de correr, entendeu? E um comando seco dele aí. Depois eu até quero instalá-lo, ligar o comando usando a CLP, mas agora eu quero fazê-lo seco contigo. Para isso eu usei o quê? 2 sensores de limite do portão aqui, tanto no início de carreira quanto no fim da carreira. Nós vamos botar esses caras. Um vai ficar aqui no início do portão, outro no final do portão. Quando o nosso portão encostar nessa rodinha aqui, ele vai ativar ou desligar os seus contatos aqui. Vamos usar também esse sensor de barreira. Esse sensor de barreira é como? Ele joga um raio, tem um transmissor e um receptor. Ele joga um raio daqui para lá, um raio de luz, um feixe de luz. E, claro, enquanto esse feixe de luz está continuamente, os nossos sensores estão ativos. Quando é interrompido esse feixe de luz, o que estava ligado desliga, o que está desligado, aqui os nossos contatos, ligado, o normalmente fechado abre e os normalmente aberto fecha, ok? Nós vamos usar também dois temporizadores, um para fechar o portão quando precisar automaticamente e um para abrir o portão quando precisar automaticamente, legal? E também usamos aqui um disjuntor, 2 contactores com seus respectivos relé térmico e um motor. Claro, agora você poderia colocar uma engrenagem aqui para girar o teu portão e um trilho aqui de portão para poder girar, né? Aqui agarrado no portão para poder girar o portão aqui. Legal? Então vamos lá. Aqui depois a gente vai falar sobre os contatos aqui. Vamos mostrar a simulação aqui no CAD Simur. Lembrando que eu deixo sempre o link do CAD Simur para você baixar aí gratuitamente esse cara. Se você quiser saber mais sobre o CAD Simur, Ricardo, manda uma aula aí do CAD Simur e se tiver aí uma quantidade eu vou fazer mais ou menos uma aula. Se você baixar e não souber usar, eu posso te ajudar aí a usar um pouquinho mais. Bom, vamos lá, vamos simular aqui. Eu vou ativar o verdinho e vou ligar o meu disjuntor, que ligou tanto o meu comando de força do motor e agora o meu comando aqui, os contatos de comando dele. Meu portão está parado, normalmente, então eu posso fechar. Vamos fechar ele. Observa que a seta está indicando que o motor está rodando em direção para lá, está em direção para cá. O que ele vai encontrar quando ele chegar aqui no final? Aquele sensorzinho de limite do portão, o fim de carreira. Ele vai chegar aqui e vai, olha só, aqui tá ligado, tá rodando, ainda não chegou, mas chegou no final. Quando ele chega no final, parou o meu motor. Claro, pessoal, que isso aqui é só um botãozinho e lá não precisa do botão, porque o portão vai estar pressionando esse sensor aqui, esse botãozinho, esse terminal, ok? Agora
nós não conseguimos. Poxa, e se eu apertar para fechar, ele continua até arrancar o sensor fora? Não, ele não vai mais. Acabou, desligou o motor. E só posso apertar o stop. Ou abrir. Vamos abrir então, agora ele vai abrir. Está abrindo, você observa aqui que está abrindo. Logo esse botãozinho solta, porque tem que... Ele despressionou e está indo nessa direção. Quando ele chega nessa direção, o que ele faz? Ele encosta aqui. O portão encosta aqui. Encostou aqui, se você observar, quando ele encosta aqui, ele encostou aqui no cara, ele pressiona esse botãozinho e você pode fechar o portão. Eu apertei o botão, logo ele fechou, está fechando o meu portão, né? Ele chegou aqui no final, eu apertei o portão. Mas vamos lá, e se ele chega no final e eu esqueço de fechar o meu portão? Chegou no final, aqui está abrindo, você observa, chega no final. E eu esqueci de apertar o botão para fechar. O que vai acontecer? Ele vai automaticamente ligar um temporizador, o primeiro temporizador de fechar, e depois o próprio temporizador liga o nosso botãozinho de novo, né? Liga o nosso motor em direção a fechar. Isso já está resolvido. O primeiro sensor de fechar. Então agora ele está indo nessa direção de novo. Quando chega no final, ele desliga o motor normal. Mas Ricardo, e se ele estiver fechando e alguém entrar no meio ali do portão? Muito bem, aí nós temos aquele sensor de luz ali, aquele sensor de barreira, que ele, se fechar ali, se alguém entrar no meio, o fluxo de luz, né, ali, luminoso, ele é interrompido e logo há uma atividade. Lembra da física? Uma ação gera uma reação. Então vamos lá. Vamos simular agora que ele está fechando. Deixa eu ver o que está acontecendo. Está aqui. Esse botão, ele só poderia abrir, não poderia fechar mais. Ele abriu até o final, agora ele está fechando. Está fechando e de repente alguém entra no meio. Ele vai ser indicado por esse cara aqui, que é o sensor. Interrompeu o sensor. Logo, ele volta. Ok? Entendeu a situação? Ele só vai parar quando chegar no final. Quando chega no final, né? Quando chega no final, ele faz o quê? Ele ativa agora o voltar. Chega no final, ele ativa o voltar. Ele está voltando agora. Porque quando chega no final, se você não aperta o fechar, aí você novamente entrou no meio dele aqui. Vamos lá. Novamente você entrou no meio dele. Bom, aí você observa o seguinte, o motor está fechando. De repente entrou um cachorro na frente. Ele na hora, deixa eu ver o que aconteceu. Ele na hora parou e voltou. Observa. Voltou até onde? Ele vai voltar ou até você parar o portão, ou, vamos pensar assim, ele estava fechando, né? Estava fechando, vamos parar aqui. Claro, quando ele estiver fechando ou abrindo, o outro não entra. Não abre e fecha, você tem que dar o stop. Ele estava abrindo, chegou até o final. Quando ele chega até o final aqui, ele para e entra o nosso sensor 2, 1 e ativa 0, ativa agora o cara, ativa a nossa contactora para fechar o portão. No que ele está fechando o portão, claro, esse botãozinho fecha, está fechando o portão, o cara pensou que podia entrar e na hora que o sensor sentiu, o cara parou e retornou. Tá bom? Isso é o nosso sensor de barreira impedindo que o nosso portão batesse em alguém. Vamos aqui para o nosso AutoCAD. Lembrando que esse aqui é o nosso sensor, né? O nosso sensor mecânico aqui, normalmente fechado e normalmente aberto. Você tem as duas opções dele aqui. Quando ele é pressionado no início da carreira, e o que está aberto fecha e o que está fechado abre. Aqui é a mesma coisa, o que está fechado no final da carreira, quando o que está aberto fecha, o que está fechado abre. Esse aqui, quando você interrompe o fluxo de luz entre o receptor e transmissor, o que está aberto fecha, o que está fechado abre. E esse aqui, quando é acionado o temporizador,
né? O que está no comum passa para o fechado e o que está no comum passa para o aberto. Então, se você quiser usar, você pode usar o N-closed fechado, o N-op aberto, legal? Ou NC e NF, NA e NF. Então, observa o detalhe. Vamos partir para o Crivinai. Eu tenho aqui o cara, apertei o botão, vê que a energia chegou aqui, tá passando, a energia está passando pelo B0, né? Observa que a energia passou pelo B0 normal, chegou no B1 e aqui está todo mundo aberto, ninguém está passando. Eu apertei o B1. Quando eu aperto o B1, o que acontece? Qual a ação que acontece? A energia passa por aqui direto, passou pelo K2 fechado, passou pelo sensor que não teve, sofreu nenhum tipo de deflexão, continua bom, direito, sem ninguém obstruir a luz. O fim de carreira ainda não chegou, está fechado no fim de carreira e ligou K1. Quando liga K1, o que acontece? Ligou K1, o contato que estava aqui aberto fechou e o contato que estava aqui fechado abriu. Então, nós estamos ligando um contato aqui, NC e NO no 97 e 98, que agora vai ser, esse NO era o aberto que ficou fechado, tá bom? A nossa energia agora passa por aqui e alimenta o A1, é o selo, isso aqui é chamado selo, tá bom? Porque se eu abrisse, observe que ele é isso aqui, ele fechou aqui, ele fechou aqui. Quando ele fecha, o que ele faz quando ele fecha? Quando ele fecha, a energia alimentou A1 e ele vai ficar K1 e fica fechado direto funcionando, a não ser que eu aperte o BO, né, o B0, que quando eu aperto o B0, ele abre todo mundo. O B0 abre, tem o poder de abrir geral, não fica ninguém alimentado quando eu aperto o B0. Quando eu aperto, ele vai, não apertei o B0, então ele tem energia, vai chegar até onde? Passou pelo nosso sensor, porque não tem ninguém obstruindo, nenhum carro passando no meio do nosso portão, cerrando, nosso portão está fechando. Quando ele chega no fim de carreira, esse contato aqui em cima, ele empurra isso aqui no fim de carreira e o nosso fiozinho está ligado aqui, né? Está ligado aqui no NO, que agora vai ficar no NC, que agora vai abrir, né? Agora ele estava fechado, agora ele vai abrir. Ele está fechado, closed, ele estava fechado, agora abre. Pá, quando abre, o que acontece? Tem algum outro contato? A gente ligou algum outro fio no contato de fim de carreira? Fim de carreira, nós temos aqui o aberto, que também, o fechado, que também vai abrir, o início de carreira. Então, no fim de carreira, nós só temos contato fechado, então todos eles abrem, tá bom? Então, não vai funcionar nenhuma ação no fim de carreira, ele vai continuar parado o motor lá no fim de carreira. Será que o fim de carreira impede que o meu portão abre? Vamos ver, eu vou apertar, vamos ver o amarelo. Eu apertei o amarelo, logo o amarelo chegou em K2, né, que não tem ninguém obstruindo aqui, chegou em K2. Quando chega em K2, fecha o selo, né, a energia continuou, K2 agora ele está agora abrindo ou fechando o portão, ou seja, perdão, agora ele está abrindo o portão, ele está retornando, K2 retorna. Ele está abrindo o portão em direção aonde? Ao início de carreira. Se ele está no início de carreira, o que acontece? Quando ele chega aqui no início da carreira, ele vai empurrar o contatozinho do início da carreira. O que estava aberto fecha, o que estava fechado abre. É o que vai acontecer aqui. Ele empurrou aqui, o portão parou no início da carreira. Só que temos um detalhe. Esse cara aqui, que é o contato no início da carreira, fecha. O que acontece quando ele fecha? Quando ele fecha, ele aciona o temporizador. Esse temporizador, ele tem algum contato? Tem o contato aqui, o temporizador para fechar o portão. Quando esse contato do K2 chegou no final, no início de carreira, esse contato do início de carreira que estava fechado abre, parou o motor, e o contato que estava fechado, ou que estava aberto, fechou, ligou a contactora para quê? Para fechar o portão. A contactora está aqui, estava alimentado pelo B0,
fechou aqui, a energia passou e ligou o K1 para fechar o portão de novo. Fechou o portão, está fechando o portão. No meio desse momento que está fechando o portão, o carro passou. Quando o carro passou, ele interrompeu o fluxo luminoso desse sensor aqui. O que acontece? Quando interrompe o fluxo luminoso, você se lembra que o que estava aberto no sensor de barreira fecha, o que estava fechado no sensor de barreira abre. Então logo você vê que esse aqui abriu. Quando esse aqui abriu, o que acontece? O motor que estava fechando o portão parou. Mas quando parou, ficou parado. Então vamos ver se temos algum outro sensor. Algum sensor. Opa, tem um contato de sensor que estava aberto, fechou. Quando ele fecha esse contato, o que acontece? Ligou esse temporizador. Esse temporizador é o tempo abrir. Logo, ele está aqui, fecha esse tempo abrir, a energia passou, de novo ligou o K2 e o K2 vai abrir o portão. Até chegar onde? Até chegar no fim de carreira e o fim de carreira abre, bom, fim de carreira abriu. Quando o início de carreira abriu. Quando o início de carreira abriu, novamente ele fecha aqui para fechar o portão. Quando o portão, vamos supor que agora não entra nenhum carro e o portão vai fechar direito, o portão vai fechar até o final, abre o fim de carreira e o fim de carreira aberto, não tem ninguém, fim de carreira abriu aqui, abriu o temporizador, abriu aqui, ou seja, abriu todo mundo e fica parado, não tem mais nada funcionando e o motor está perfeitamente funcionando. Bom, pessoal, eu tentei fazer rápido o assunto, mas me dá uma dor de cabeça falar tão rápido e muito tempo aí. Abraço para todos, se inscreva no canal, se houver alguma dúvida, você me pergunta, porque eu vou ter o prazer de te responder, tentar te ajudar. Abraço para todos e estamos juntos. Se inscreva no canal, hein? Tchau.